Fala, turma! Como vocês sabem, a ATP e a WTA aproveitam esses espaços um pouco maiores entre dois grandes eventos para se reunir, para tratar, para discutir assuntos pendentes, como melhorar, como acertar isso, como acertar aquilo. E dessa vez, entre o US Open e o início do próximo grande torneio, que é o ATP 1000 e o WTA 1000 de Indian Wells. Aliás, vou pedir para nossa equipe colocar aqui embaixo a confirmação da data. Indian Wells vai ser disputado entre 7 e 17 de outubro. E nesse meio tempo, a ATP e a WTA têm sentado para discutir como melhorar, como resolver algumas questões que apareceram nos últimos tempos. Por exemplo, uma não tão séria assim, mas que teve muita polêmica, é a questão daquela parada para o banheiro, né? Para o vestiário. O atleta pode sair, todo mundo sabe que ele pode, só que o regulamento não deixava claro quanto tempo que ele pode ficar no vestiário. E aí teve toda aquela confusão, especialmente com o Tsitsipas, que ficava lá 7, 8 minutos. Então a ATP e a WTA decidiram regulamentar isso. Provavelmente deve ficar ali entre 3 e 4 minutos, eles ainda não se posicionaram oficialmente sobre o assunto, mas em Indian Wells é bem provável, pelo menos as informações que a gente tem visto, tem recebido, é de que eles vão resolver isso até lá para não ter mais esse disse que disse. Então colocar uma pedra sobre esse assunto, fechar o regulamento, dar os detalhes para que não se discuta mais esse tipo de coisa. A ATP e a WTA ficaram muito preocupadas quando o público começou a reagir de forma negativa com vaias aos atletas, especialmente ao grego, quando demorava demais nessa saída. Então, vai dar uma arredondada ali para que tudo fique direitinho. E tem outros assuntos que são um pouco mais polêmicos e um pouco mais sérios. E é o que eu quero destacar aqui com vocês, que vocês já perceberam no título, já perceberam na thumb, que é um tema que coloca em lados opostos a um confronto ali que não é dentro da quadra, é de bastidor. De um lado o Roger Federer com o Rafael Nadal e do outro um lado comandado pelo Novak Djokovic. E do que eu estou falando? Bom, uma das ideias nessas reuniões que a ATP e a WTA estão fazendo, além de regulamentar a saída do vestiário, é esticar a realização de alguns ATPs 1000 para 12 dias, transformando-os no que a gente chama de mini Grand Slam. Isso já acontece, por exemplo, com Indian Wells, que é o próximo ATP 1000 que a gente vai poder acompanhar. Então isso envolveria Toronto, Xangai, Cincinnati, Roma, Madrid. Então esses torneios que hoje são disputados em uma semana, de fim de semana ao fim de semana seguinte, ele seria esticado, então se começaria numa quinta até o outro fim de semana. 12 dias, perdão. E qual que é o objetivo disso? Principalmente dar mais exposição para os parceiros comerciais, para os patrocinadores. Vocês sabem que essas empresas, elas não têm apenas o direito de colocar a marca ali no fundo da quadra ou durante a transmissão. Você pode fazer vários eventos, várias ações durante aquele torneio. Então você pode fazer um jantar, uma recepção com os seus clientes, uma ação promocional com o público. E você tendo mais dias, evidentemente, você tem mais 4 dias ali que você pode oferecer para os seus patrocinadores realizarem essas ações. Então tem todo um lado comercial muito forte que sempre existiu essa pressão para você ter um pouquinho mais de tempo. E do outro, você quer fazer um agrado para os tenistas. Por quê? Porque você dá a eles a condição de ter aquele dia de descanso entre cada jogo. Como acontece nos Grand Slams. Você joga um dia, folga o outro, joga no dia seguinte. E em ATP 1000 de uma semana, você tem que jogar praticamente todos os dias. E ao fazer esse agrado, atender a essa demanda dos jogadores, a ATP e a WTA tentam dar uma cutucada em algo que começou lá em agosto de 2020 com o Novak Djokovic, que foi a criação da PTPA. Aí vocês vão falar assim, nossa Vila, o que é PTPA? PTPA, vamos dizer assim. É Professional Tennis Players Association, ou, em tradução livre para o nosso querido português aqui, Associação dos Jogadores de Tênis Profissionais. Então o Djokovic com Pospisil, o canadense, com John Isner, o americano, eles há um ano, em agosto de
de 2020, eles lançaram a PTPA para fazer frente à ATP. Eles alegam que a ATP não tem atendido muito aos interesses dos atletas, então que os jogadores precisavam de uma espécie de sindicato para representá-los nas negociações, principalmente no que diz respeito aos famosos direitos de imagem. Alguns jogadores estão insatisfeitos com a forma como a ATP e a WTA fazem a divisão, fazem a negociação desses valores. Então eles entendem que tendo uma entidade específica para defendê-los, uma espécie de sindicato, eles podem ter resultados mais interessantes. E foi aí que o grupo encabeçado pelo Djokovic estruturou e lançou essa nova associação. Só que qual é essa briga, entre aspas, essa disputa de bastidores? O Djokovic era o presidente do Conselho de Atletas ligados à ATP. Ele renunciou para fundar a PTPA. Só que o Rafael Nadal e o Roger Federer integram o Conselho de Jogadores da ATP. E eles já se posicionaram contrários à criação da PTPA. Pedi para a nossa equipe colocar, não só, vamos pela ordem cronológica, vamos colocar a mensagem do Djokovic no Instagram. É uma mensagem onde ele coloca uma foto ao lado ali, dentro de uma quadra de tênis, cercado ali por dezenas de jogadores, marcando a fundação da PTPA. E a mensagem dele explicando como se deu essa fundação, essa criação. E na sequência, quem se manifestou foi o Rafael Nadal. E qual é o argumento do Nadal? O argumento do Nadal é que não era um momento propício para se fazer isso. O tênis, assim como tantas modalidades, estava passando por um período muito difícil, no meio da pandemia, e que não seria interessante você fazer toda essa confusão, dividir a modalidade num momento tão difícil, onde ele alega, e foi seguido pelo Roger Federer. Logo na sequência, o Federer postou uma mensagem no Twitter dele, compartilhando a mensagem do Nadal, falando isso, que o momento era para união, e não para você tentar esse racha, essa divisão. Eles não usaram esse termo, mas o que eu particularmente entendi da mensagem deles é que a atitude do Djokovic foi oportunista. Aquele momento ali muito confuso, sem calendário, sem torneios direito, patrocinadores insatisfeitos, enfim, toda aquela confusão natural da pandemia, eles acabam usando esse momento para lançar a PTPA. Mas enfim, com essa história toda de transformar alguns ATPs 1000 muito importantes em 12 dias, em mini Grand Slams, fica aquela questão. Será que a ATP e a WTA vão decidir isso sozinhas, sem consultar a PTPA, sem consultar o grupo do Djokovic? Eles estão esperando participar das reuniões. Então, certamente, tanto o Djokovic, quanto o Rafael Nadal, quanto o Roger Federer vão ser questionados sobre isso e terão mais uma vez que se manifestar. A gente só espera que eles cheguem a um acordo, que essas mudanças aconteçam para melhorar o tênis, tanto do lado dos jogadores quanto dos organizadores e especialmente do nosso lado, do público, dos torcedores. É ou não é? Turma, e outro tema que eu gostaria de dividir com vocês aqui nesse vídeo foi a campanha legal da equipe brasileira na Copa Davis. O Brasil venceu no último confronto o Líbano por 4-0 e conseguiu a classificação para o qualifying do Grupo Mundial. Então, em fevereiro de 2022 vai ser realizado esse qualifying. Tudo depende de sorteio, mas tem a oportunidade ali nesse qualifying de finalmente voltar ali para o Grupo Mundial. A gente, evidentemente, fica na torcida. Vamos só citar quem forma a equipe brasileira? Bom, no individual, na simples, jogaram Orlando Luz e o Felipe Meligeni. Nas duplas, a dupla brasileira foi formada pelo Marcelo Demoliner e o Rafael Matos. E até o jovem paulista, o Matheus Puccinelli, teve a oportunidade de jogar, venceu a partida dele também, fechando o 4-0, como eu disse para vocês, todos sob a batuta do Jaimon Sims. Mas e aí, turma, o que vocês pensam sobre isso? Primeiro, sobre a questão de definir o tempo de permanência no vestiário naquele break entre sets que deu tanta polêmica no US Open. Mas especialmente sobre essa questão da formação do sindicato, dessa nova associação de tenistas profissionais encabeçada pelo Novak Djokovic.
Vocês acham que isso tem condições de ir para frente, de se realmente ocupar o espaço da ATP? Ou essa oposição liderada pelo Roger Federer e pelo Rafael Nadal vai enfraquecer esse movimento e a tendência de que tudo fique como está? Eu sei que não é um assunto que está no nosso dia a dia, mas como vocês podem ver, mexe muito com os bastidores do tênis mundial. Então é bom a gente acompanhar isso de perto e a gente vai trazer aqui no Papo Reto as informações para vocês, tá bom? Então, como eu sempre falo, aquele recadinho básico, se você curte esse conteúdo voltado para tênis, por favor, considere a hipótese de deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem tênis, que dividem conosco essa paixão pela bolinha amarela e, acima de tudo, né, fortalecer o tênis no YouTube. O YouTube é muito voltado, como toda a nossa cultura esportista aqui no Brasil, para futebol. Então vamos mostrar para o YouTube que o tênis é relevante, que tem muitos interessados nesse tipo de assunto, que é um mercado bacana. Então, fortalecendo o canal, fazendo a inscrição, não custa nada. É só ir aqui embaixo naquele inscreva-se vermelhinho, clicar ali, isso já ajuda demais. Valeu, turma! Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.